Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia, tema 24, a Grande Semana do Tempo, artigo 4. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades a todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A Grande Semana do Tempo, quarto artigo do missionário John N. Andrews. Entre julho e agosto de 1883, John N. Andrews escreveu uma série de 6 artigos na Adventure Render and Sabbath Herald, a revista adventista da época. O assunto era a Grande Semana do Tempo, que tratava do período de 6.000 anos do planeta Terra e 1.000 anos de descanso. E ele escreveu aí, ó, Story of Sabbath, a história do sábado. É o livro que ele também publicou na época. Foi um missionário, né? Os pioneiros da Igreja Adventista escolheu ele como missionário. E ele escreveu bastante livros, bastante artigos também. Vamos lá. O pastor Andrews é uma figura ilustre do nosso meio, uma autodidata. Tinha mente fotográfica, gravava tudo o que lia. E eles perguntaram uma vez para ele: Pastor Andrews, é verdade que o senhor sabe a Bíblia toda de cor? Não pode ser. Nunca vimos tal coisa. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse, irmãos, o Novo Testamento se desaparecesse, eu conseguiria reescrever cada palavra. O Antigo Testamento talvez faltasse uma palavra ou outra, mas conseguiria reescrever também. O que vocês acham de um pregador que saiba a Bíblia todinha de cor, de capa a capa? Quer dizer, Andrews era inteligente. Andrews era estudioso desde pequeno, e por isso que se preparou para ser esse grande missionário da Igreja Adventista. Não admira que quando foi escolhido para ser o nosso primeiro missionário em 1874, na Europa, a irmã White disse: mandamos o nosso melhor homem, e era realmente fantástico. Foi presidente da associação e era realmente fantástico. Foi o presidente da Associação Geral, escritor. Escreveu o melhor livro da época sobre o sábado, a história do sábado por décadas, o melhor material que tivemos. E na universidade, o maior centro teológico que os adventistas têm e que leva o seu nome. Aí está o nome dele, Andrews Universidade. Todos que passaram pela universidade de Andrews, sabem, bem em frente à porta da igreja. Estão lá 3 figuras de bronze, um material do pastor Andrews, o filho Charles e a filha Mary, porque os 3 foram para a Basileia, Suíça. Sua mulher morreu, né, durante a peregrinação dele na Europa, e ficou os filhos dele fazendo companhia e ajudando na missão. E temos o nosso tema de hoje, a Grande Semana do Tempo, artigo 4.
Vimos em nosso primeiro vídeo que Andrews acreditava que a criação do planeta em 6 dias é o 7º dia de descanso. Apontava para uma semana de milênios e ele fez um resumo do que seriam seus próximos artigos. Na revista Adventure Handel and Sabbath Herald, Andrews posicionou o primeiro período de 1000 anos do planeta Terra, iniciando com a criação do planeta e a criação, obviamente, de Adão e Eva. Adão viveu 930 anos, portanto, quase todo o primeiro milênio. Marco importante nesse primeiro milênio foi a atividade de Enoque, foi a vida de Enoque, o 7º depois de Adão. Que foi para o céu sem provar a morte. O segundo período de 1000 anos, de acordo com Andrews, se inicia com o nascimento de Noé no ano 1057 Anno Mundi, a contar desde a criação, e termina com a sua morte no ano 2007 Anno Mundi. O ponto desse milênio é o dilúvio. A Terra tem um recomeço com Noé e sua família. Esses 2 primeiros milênios é comumente chamado por alguns estudiosos de a Era dos Patriarcas. O terceiro período de 1000 anos se inicia com a vida de Abraão, que tem seu nascimento apontado por Andrews no ano 2009. A contar da criação, o marco final do terceiro milênio seria o chamado de Samuel no ano 3009. Anno Mundi. Ou seja, contando desde a criação. O quarto período de 1000 anos vai desde o chamado de Samuel, cobrindo toda a era dos reis de Israel, o cativeiro, o retorno de Jerusalém, até o momento que os judeus entram em uma aliança com os romanos no ano 3980 Anno Mundi, ou seja, a contar da criação. Esse segundo período de 2000 anos é chamado por alguns estudiosos como a Era de Israel. Este artigo foi publicado na Adventure and Sabbath Herald. Está vendo aí? A Era da Lei. 4000 anos. Sabbath Herald no dia 7 de agosto de 1883. Andrews inicia seu artigo falando da dificuldade de ter datas precisas no passado muito distante. E ele escreve: a grande semana do tempo, o evento do quinto período de 1000 anos. Andrews escreve: tentamos apenas dar uma aproximação às verdadeiras datas dos eventos durante os últimos 3000 anos, sem pretender fixá-los nos anos precisos, desde a criação e que ocorrerão, mas os eventos do quinto e sexto períodos de 1000 anos podem ser definitivamente fixados com relação ao nascimento de Cristo, embora não tão definitivamente fixados com relação à idade do mundo. Neste artigo, Andrews os apresenta os eventos mais marcantes entre os 4000 anos e 5000 anos desde a criação. Segundo a cronologia bíblica e a histórica, este período abrange desde o domínio romano sobre os judeus até a consolidação do poder papal, um tempo de profundas transformações espirituais e políticas. E fechamos o quarto período de 1000 anos, e com a aliança entre os judeus e os romanos cerca de 3979 desde a criação, e no ano 161 a.C.
Isso marca o início do domínio do quarto reino universal da profecia de Daniel sobre o povo de Deus. Andrews menciona alguns dos imperadores romanos em seu artigo. Seu nascimento não começou a ser considerado como uma época a ser considerado como uma época a partir do qual contar o tempo até cerca do ano 532. Quando Dionísio em si introduziu o costume desde então, verificou-se que o nascimento de Cristo ocorreu cerca de 5 anos antes do ano fixado por Dionísio como o início da era cristã. O massacre de crianças em Belém foi, portanto, cerca de 2 anos antes do início da nossa era. Aí Andrews fala de Júlio César, morto em 44 a.C., ou 4076 Anno Mundi. E Ussher fala que foi morto em 3961 Anno Mundi. Quer dizer, cada um tinha a interpretação. César Augusto. Andrews fala que o imperador romano em 31 a.C. ou 4089 Anno Mundi. Historicamente fala que o imperador romano em 27 a.C. E Ussher fala que o imperador em 27 a.C. ou 3978 Anno Mundi. Herodes. Andrews fala que foi o rei dos judeus em 37 a.C. ou 4083 Anno Mundi. Está a construção do templo. Templo de Herodes. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu no 33º ano de Herodes, ou seja, por volta do ano 4115 da criação. Quando Dionísio em Sigo introduziu o costume desde então, verificou-se que o nascimento de Cristo ocorreu cerca de 5 anos antes do ano fixado por Dionísio, como o início da era cristã, o massacre de crianças. O massacre de crianças antes do início da nossa era, quando Cristo tinha 12 anos. Início da nossa era. Quando Cristo tinha 12 anos de idade, no 8º ano da nossa era, ele subiu a Jerusalém, conforme está em Lucas capítulo 2, verso 42. João Batista começou a pregar no ano 26 de Cristo, ou seja, 4146 desde a criação. O Salvador foi batizado e começou seu ministério quando tinha cerca de 30 anos de idade ou no outono de 27 depois de Cristo, de acordo com Lucas 3, verso 23. Quando ele começou seu ministério, ele disse: "O tempo está cumprido." Isso deve, portanto, marcar o fim das 69 semanas de que deveriam se estender ao Messias, o príncipe, conforme predisse o profeta Daniel no capítulo 9, verso 25. Cristo foi crucificado na primavera de 31 depois de Cristo. Depois de pregar 3 anos e meio. Isto estava de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, verso 27. Que ele deveria ser crucificado no meio da 70ª semana. A morte de Estevão e o início da primeira perseguição são colocados por cronólogos eminentes no ano 34 ou 4134
Anno Mundi. Aqui está 154, porque é interpretações. Resumindo, nessa primeira parte de seu artigo, Andrews coloca o nascimento de Cristo e o cumprimento profético. E ele fala da aliança com Roma, que encerra o quarto milênio, aproximadamente no ano 161 a.C., o nascimento de Jesus, que ocorre no ano 4115 desde a criação. De acordo com Andrews, João Batista prega em 26 depois de Cristo e Cristo é batizado no ano 27 depois de Cristo. E a crucificação ocorre no ano 31 depois de Cristo, cumprindo em Daniel capítulo 9. A morte de Estevão no ano 34 depois de Cristo. E a conversão de Paulo no ano 35. Nascimento de Jesus em 4 a.C., de acordo com James Ussher. E a conversão de Paulo no ano 35 depois de Cristo marcaram a rejeição do evangelho pelos judeus. De acordo com a cronologia de James Ussher, Jesus Cristo teria nascido no ano 4 a.C. E é importante notar que, embora amplamente influente em sua época, a cronologia de Ussher, especialmente em relação à data do nascimento de Cristo, é uma entre várias interpretações e não universalmente aceita pelos historiadores ou teólogos hoje em dia. O Concílio dos Apóstolos no ano 52 depois de Cristo, em 4172 Anno Mundi. Paulo escreveu a Epístola dos Romanos no ano 60 depois de Cristo, ou 4180 Anno Mundi. Aprende que nessa noite estende desde a... Ele escreveu em Romanos capítulo 13, verso 12: A noite é avançada, o dia está próximo, rejeitemos, pois, as obras das trevas, e visitamo-nos nas armas da luz. Romanos 13, 12. O período do estado caído do homem é representado na Bíblia como a noite. A vinda de Cristo e a ressurreição dos justos são mencionados como a introdução da manhã. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 a 8, Isaías capítulo 21, verso 11 e 12, Salmos capítulo 49, verso 14 e 2 Pedro capítulo 1, verso 19. E aprende que nessa noite, que se estende desde a criação, desde a queda de Adão até a vinda de Cristo em glória, tem cerca de 6.000 anos de duração. Agora vemos quão verdadeiro e apropriadas foram as palavras de Paulo, pois quando ele escreveu, quase 3/4 de noite se passaram. Nesse parágrafo vemos que Andrews realmente acreditava em uma semana de milênios, no qual o mundo teria duração de 6.000 anos. Teve o Concílio de Nicéia, o Concílio de Jerusalém no ano 52 depois de Cristo. Paulo escreveu a Epístola aos Romanos no ano 60 depois de Cristo. Destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo.
João recebe as visões do Apocalipse em 96 depois de Cristo. Em 196 depois de Cristo ou 4136 Anno Mundi, o primeiro ato de arrogância papal, Vítor, bispo de Roma, emitiu um decreto exigindo que toda a igreja cristã celebrasse a Páscoa no domingo. Quer dizer, ali já estava mudado, né? A mudança do sábado para o domingo. No ano 303 depois de Cristo, Diocleciano iniciou a perseguição de 10 anos, como está descrito na igreja de Esmirna, né? Tem a igreja de Éfeso, depois Esmirna. Em 321 depois de Cristo, ou 4441 Anno Mundi, Constantino publicou seu famoso edito em favor do venerável Dia do Sol. Quer dizer, foi em março, né, de 321, que ele escreveu, que ele prolongou o primeiro decreto dominical. Em 325 depois de Cristo, ou 4445 Anno Mundi, Concílio de Nicéia. O primeiro dos 10 reinos do Quarto Império, os Hunos da Hungria, surgiu em 356 ou 4476 Anno Mundi. O último dos 10 reinos surgiu em 483 ou 4603 Anno Mundi. E ele segue mencionando o período de crescimento da igreja primitiva e as perseguições que ocorreram, e ele fala então da fundação do papado, mas ele chama esse período de um período de trevas. E temos aí, a ascensão do poder papal, 196 depois de Cristo, o bispo de Roma impõe a celebração da Páscoa e excomunga quem se opõe. Já começou a pretensão. 303 depois de Cristo, Diocleciano inicia a grande perseguição. 321 depois de Cristo, Constantino prolonga o edito do venerável Dia do Sol. 325 depois de Cristo, Concílio de Nicéia. 356 ou 483 depois de Cristo, início da divisão do império em 10 reinos. Aí está o começo do período de trevas. 533 depois de Cristo ou 4653 Anno Mundi, Justiniano emitiu seu decreto reconhecendo o Papa como a cabeça de toda a igreja cristã. Que o papado começou em 538, mas já antes já preparou o cenário. 588 depois de Cristo, João, bispo de Constantinopla, assumiu o título de bispo universal. A era do Papa. E ele fala: a quem adotasse o título de bispo universal tem o orgulho e o caráter do anticristo. Papa Gregório Magno. (606 depois de Cristo ou 4726 Anno Mundi, Papa de Roma declarado bispo universal. 756 depois de Cristo ou 4875 Anno Mundi, Pepino, rei da França, concede o presente do território dos estados da Igreja. Os reis naquela época, na Idade Média, tinham uma aliança com o papado. Muitos eram contra. Era uma briga espiritual já era uma briga espiritual entre o bem e o mal. E briga de reis e imperadores, que uns eram a favor do papado e outros eram a favor dos reformadores, dos que acreditavam na palavra de Deus. 800 depois de Cristo ou 4920 Anno Mundi, aparecimento de decretos papais forjados.
Aí está. É um representante papal que participava da Inquisição e forjava decretos. O quinto período de 1000 anos se encerra entre os 880 e 900 na meia-noite da Idade das Trevas. A Igreja de Cristo foi ordenada no deserto, está em Apocalipse 12, versos 6 e 14, e a Igreja de Roma reinou suprema. Aí está, o reinado o reinado do anticristo. Período de trevas. E John Andrews seguiu escrevendo seu artigo, como o artigo de 1000 anos de cada semana. E esse foi o quarto artigo de John N. Andrews, que vocês acompanharam agora. Vou trazer para vocês, estou preparando o quinto e o sexto artigo, para vocês ficarem ligados o que esse missionário adventista escreveu sobre a cronologia bíblica. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!